Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Rosino Almeida, sou técnico de manutenção de celulares e ministro também curso de manutenção de celulares. E eu gostaria de falar aqui com vocês, galera, sobre erros que nós cometemos quando nós estamos começando aí na assistência técnica, quando estamos começando a trabalhar com manutenção de celulares. Se você evitar esses erros aí, você vai ter menos prejuízo na sua assistência técnica, ou talvez não tenha nenhum, beleza? Então vamos aqui para o primeiro erro. O primeiro erro, galera, é não registrar tudo no momento do atendimento. Esse é um dos primeiros erros que a gente comete quando a gente está iniciando aí na manutenção de celulares. A gente não registra, né? Não tem ali uma documentação, uma ficha técnica para a gente preencher para que a gente possa assim, utilizar no nosso atendimento. E geralmente, galera, os cursos que você faz, pelo menos no meu curso de manutenção, tem documentos que eu utilizo ali para os alunos, né, utilizar também na sua assistência técnica. Inclusive aí, que é a ordem iOS, né, que a gente preenche, a ficha técnica, o checklist. Então, um dos primeiros erros que a gente comete é isso, é não utilizar essa ficha na hora de fazer ali, preencher os dados. Por exemplo, na ficha técnica, a gente pode colocar ali os relatos do cliente, os dados do cliente, por exemplo, identidade do cliente. Por que é importante isso aí, galera? Porque você pega um aparelho que pode ser que não seja do cliente, 2 horas depois a polícia bate no seu ambiente, você não tem documentação nenhuma, vão dizer que você está receptando aí, ou é o receptor de aparelhos roubados. Então, uma das coisas que já vai evitar prejuízo é isso aí. Outra coisa é a condição do aparelho. O aparelho está trincado, tem alguma coisa quebrada, a tela está trincada. O que você vai realizar o procedimento? É troca de conector, não está carregando, mas a tela está trincada. Então, coloca isso ali no aparelho, né? Isso é um defeito que a gente acaba cometendo. Então, para evitar discussões, acusações, prejuízo, não, foi você que danificou. Para evitar isso, galera, preencha, sempre faça aí uma ficha técnica. Se possível, anexe nessa ficha aí fotos, né? Tire fotos do aparelho antes e depois, né? Para que você evite aí problemas. Então, registre tudo. Caiu na água, qual foi o defeito? Simplesmente ficou assim. Tudo isso é muito bom você preencher logo no início dos relatos aí do cliente, tá? Se você fizer isso, você vai evitar prejuízo, né? Outro erro que a gente comete, galera, quando a gente está começando, é com relação a prazos. Às vezes a gente dá um prazo irreal ou irrealista, né? Como assim irrealista? Ah, eu preciso trocar a tela, mas isso aqui eu faço em meia hora. Galera, não faça isso, tá? Não faça isso. Por quê? Você vai comprar a tela, aí você vai ter, digamos, 20 minutos para fazer o serviço. O cliente que é pontual chega meia hora depois, você ainda não fez o serviço. Você só trocou a tela, mas não testou, não viu como é que ficou, se o toque está funcionando legal. Então, não faça isso. Dê tempo. Dê um tempo razoável. Olha, eu preciso aqui de mais ou menos, se o cliente estiver com pouca pressa, você pode dar um tempo aí razoável, de 2, 3, 4, 5, 8 horas, ou até mais, 24 horas, dependendo do serviço que você vai fazer. Então, dê um tempo razoável para o cliente, porque você vai evitar problemas, como, por exemplo, atraso e perda de credibilidade, né? Você não vai se atrasar e não vai passar assim uma impressão errada para o cliente que você é um cabo caloteiro, que você é ruim, porque você não cumpre com prazo, entendeu? Então, para evitar isso, a primeira ficha, análise, né? Análise de serviço, de uma margem de segurança ali para o cliente, que fique bom para ele e para você.
O que que eu vou ter que fazer aqui? Rapaz, eu vou ter que trocar essa tela. Então eu vou ter que gastar um tempo para remover ela, pegar com o fornecedor, colar, fazer os testes. Então eu vou gastar aqui mais ou menos umas 4 horas ou mais. Então, ó, eu só posso entregar esse aparelho aqui só amanhã, tá? Então dê, galera, um prazo aí razoável, porque senão isso pode acabar com você, tá? O cliente pode ficar insatisfeito. Ele vai até esperar você entregar para ele, porque você já te pagou, já deu a entrada, né? Mas pode ser que ele não fique satisfeito com a questão da espera, você não cumprir o que você prometeu e vai em outra pessoa. Então evite esse segundo erro. Galera, o terceiro erro que eu acho que a gente comete muito quando está começando, isso quebra a pessoa, é não pedir logo na entrada uma porcentagem do que a pessoa vai pagar. Por exemplo, 50% do que a pessoa precisa pagar. Por que que eu digo que isso é um erro? Porque geralmente, quando a gente está começando, o cliente vai dizer assim, você fala para o cliente, olha, a peça aqui o serviço é R$ 200. Você vai comprar uma peça, digamos, por R$ 100, você vai cobrar aí R$ 200. Aí o cliente fala assim, faz. Aí você fica com vergonha de dizer assim, eu preciso de 50% de entrada para poder realizar o serviço. Você não fala. Aí você vai lá e compra, tira lá os R$ 100 do seu bolso, que é para você comprar a tela. Aí você vai lá e compra a tela, faz o serviço, manda mensagem para o cliente, aí ele fala assim, amanhã eu pego aí. Aí amanhã chega, ele manda mensagem, olha, eu estou sem dinheiro, depois eu vou pegar aí. Passa um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, e o cliente não vai buscar o aparelho. Cadê o seu prejuízo? Ah, 4 meses atrasado aí. Por quê? Porque você não pediu a entrada. Então esse é um erro que a gente comete. Isso te quebra. Se você for fazer isso para todo cliente, você vai passar fome. Você vai pagar para trabalhar, como diz o outro. Então, ao realizar o serviço, olha, eu preciso de 50% de entrada aqui para poder realizar o seu serviço. O pessoal vai lá e 50% é o que você vai comprar a peça. Pã. Se o cliente vinha buscar 2, 3 meses depois, você não ficou no prejuízo, porque você não tirou do seu bolso. Já é do serviço. Então, evite esse erro, galera. Pegue aí uma entrada para você poder realizar o serviço, beleza? Mesmo que você tenha bastante dinheiro, pegue a entrada, porque se só sair e não entrar, já sabe, né? Então, não cometa esse segundo erro, esse terceiro erro aí. O quarto erro que a gente comete quando a gente está começando, galera, é não fazer os testes das funções do aparelho na hora. Na hora que a gente vai fazer lá o checklist, né? Que a gente tem, né? A gente não faz esse checklist. Não verifica se a câmera está boa, não verifica se o áudio está bom, não verifica se a tela está dando sinal, não verifica se a tela tem touch. A gente não faz toda a verificação do aparelho. Por quê? Porque está com pressa. Isso demora, né? Eu estou com pressa. Aí o que acontece? A gente chega para você aqui, ó, Zinho, estou com defeito aqui nesse aparelho que ele não está carregando. Eu gostaria que você fizesse serviço para mim, o orçamento aí, de quanto é que ficaria. Aí você, beleza, pega o aparelho que a gente vai embora. Não assinou documento nenhum, que já cometeu o primeiro erro, né? Aí você não faz aqui o checklist. Aparelho, tá dando touch, tá dando imagem, a câmera tá boa, alô, som testando, o áudio tá bom. Você não faz esse teste. Você não preenche documento nenhum. Aí você vai lá e solda o conector do cliente, porque estava com defeito. Até troca ele, né? Até troca. Faz o teste, está carregando normal. O cliente leva para casa. Quando chega em casa aqui, ele vai mandar um áudio no WhatsApp. Tá... Não sai áudio. Aí volta lá onde você. Ele fala assim, o áudio tá ruim.
Aí você pensa, mas em cima, que tem a ver com o conector? Você vai falar para ele, não, mas eu não mexi no áudio. Ele vai falar, não, mas estava boa quando eu te dei. E agora? Agora você está no prejuízo. Você vai ter que realizar o serviço que você não mexeu, mas você vai ter que mexer agora. Por quê? Porque de tudo foi você que se bandalhou, mesmo sendo. Você não tem garantia de nada. Então, galera, faça os testes antes, preencha documentação, faça um checklist da entrada. No meu curso tem lá algumas planilhas, né, que eu disponibilizo para os alunos, desse checklist de entrada. Câmera tá boa? Ok. Na saída, eu faço a mesmo checklist. Tudo ok. Entrega para o cliente e manda ele assinar. 2, 3 dias depois ele volta com problema ali na câmera, mas você diz, não, mas quando saiu daqui, ó, tá, você viu que estava ok, né? Então não tem nada a ver com isso. Aí já não é um problema meu. Eu ocasionou depois, eu posso verificar para você o que aconteceu, mas não tem um culpa. Entendeu? Então você vai se proteger. Isso daí, galera, vai evitar problemas, né? Se você fizer esse documento aí, esse checklist, antes de abrir o aparelho, você não vai ter prejuízo, tá? Pode ter certeza. E eu digo isso por experiência própria. Outro erro que a gente comete, galera, que aqui seria o quarto erro, né? Que nós cometemos, não. É o quarto ou o quinto? Não lembro. Então, mas é outro erro que a gente comete é não comunicar os riscos para o cliente. O cliente chega na sua assistência e fala assim: olha, eu estou com esse aparelho aqui que ele está travado, ele fica só reiniciando no logo. O Motorola dá muito isso, né? Aí você vai lá e faz os testes e diz assim: olha, isso aqui parece ser um problema de software. Aí você vai e fala assim: é R$ 50, exemplo, né? Para resolver. Aí o cliente, tá bom, faz. Aí você fala: daqui a meia hora você vem pegar. Aí você vai lá e formata o aparelho do cliente. O cliente chega e você diz assim: ah, tá aqui, ó, reiniciou. Mas eu tive que apagar tudo porque não tinha jeito. Mas você falou isso depois que você já tinha feito. E agora? O cliente vai pensar: caracas, minhas fotos, meus vídeos, meu menino, eu perdi tudo. Ou então, o defeito é CPU, digamos, né? O defeito é hardware, CPU. Você fala assim: eu resolvo. E o Shopee tá me querendo me vender coisa. E aí você vai lá, galera, faz o procedimento, o aparelho não liga mais, porque pode acontecer, CPU morreu, puta, nem ficou no processo. Aí você diz: ó, o celular tá aqui, mas não deu jeito, o celular morreu. Aí o cliente vai pensar: mas eu te dei ele vivo. E aí isso vai gerar o quê? Conflitos, reclamações. O cliente vai sair falando na vizinhança que você é um caloteiro, que você tirou peças do aparelho dele. Entendeu, galera? Então, logo no início, olha, isso aqui é um problema de software. Posso tentar resolver fazendo este procedimento aqui de formatação, ou então instalar um novo sistema, atualizar. Só que nesse processo vai perder tudo. Eu posso tentar salvar alguma coisa, mas não há garantia de salvar nada. Aí o cliente diz assim: não tem mesmo? Não, não tem jeito não. Ou você faz e fica com o aparelho, ou você não faz e fica sem o aparelho. Do mesmo jeito você já perde seus dados. Aí sim ele vai autorizar você a fazer e assinou o termo, né? E aí você não tem prejuízo. Ou então é memória. Aí você fala assim: ó, isso aqui, ele aparentemente é um defeito crônico da memória desse aparelho. Eu posso tentar fazer um procedimento cirúrgico, eu digo assim, procedimento cirúrgico, para ver se o aparelho volta a funcionar. Esse procedimento, que a gente chama cirúrgico, ele é um procedimento igual a cirurgia de coração. Há muitos riscos de o cliente aqui não sobreviver.
Então eu deixo bem claro isso para o cliente logo na entrada. Olha, eu vou fazer esse procedimento aqui que pode ser que volte a funcionar. Eu vou fazer um rebalho. O que é o rebalho? Eu vou arrancar o coração desse aparelho, vou limpar, fazer as esferas novamente e soldar no lugar, mas pode ser que não dê certo. E aí o aparelho pode ser que nunca mais volte a funcionar. Se o cliente dizer assim, faz, já assinou, beleza, você se respaldou. Mas você explicou claramente para o cliente o que você ia fazer. Galera, é muito importante isso. Explicar os riscos para o cliente e ele assinar ali o termo se responsabilizando, tá? Não esqueçam disso. Se vocês não cometerem esse erro na assistência de vocês, vocês vão longe, tá? O próximo erro aqui, que seria o sexto erro que a gente comete, ou é o quinto, não sei, usar peça de péssima qualidade sem avisar o cliente. E isso geralmente os técnicos que estão iniciando cometem, por quê? Digamos que é uma troca de tela, aí você vai lá no fornecedor e fala assim, olha, eu estou com um aparelho aqui A10S e eu gostaria de fazer o orçamento de uma tela. Aí o seu fornecedor fala assim, eu tenho três telas, eu tenho uma AMOLED, tenho uma OLED, tenho uma Incel, uma original China, uma original nacional. Essa Incel está R$ 100. Essa daqui está 180. Essa outra aqui está 200 e essa está 300. Aí você nem se importou com as outras, você só focou os olhão na de 100, né? E aí você vai lá e coloca essa peça de 100 no aparelho do cliente. Aí o cliente vai para casa, 2 dias depois ou um dia depois ele volta. Olha, essa tela aqui o brilho não tá legal. Eu toco na tela, não vai. Travando muito. Aí você vai dizer o quê? Pegar o aparelho, deu garantia, vai mexer e não vai resolver nada. Por quê? Porque você colocou a peça de péssima qualidade para o seu cliente. E nem avisou ele. Mas agora a responsabilidade é sua. Deu garantia. E o cliente diz assim, ó, eu queria que você ou trocasse ou então me desse meu dinheiro de volta. Ao prejuízo, né? Seu fornecedor lá não troca. Seu fornecedor não devolve o dinheiro. Então, o que que eu faço para evitar isso? Eu digo assim, olha, eu tenho aqui algumas telas que eu posso colocar no seu aparelho. Essa tela aqui é uma tela em céu, a qualidade dela não é tão boa, uma qualidade ruim, e o valor dessa tela com a mão de obra fica X. Também eu tenho essa tela aqui, que ela é uma tela original China, que ela é um pouco melhor do que a Incel, um pouco melhor, a qualidade dela já é melhor e o valor dela é tanto. Agora eu tenho essa tela aqui, que é a tela AMOLED ou OLED, não importa. Essa tela aqui ela é quase tão boa quanto a original deste aparelho e a qualidade dela vai ficar boa, mas o valor é tanto, é mais salgado? É. Porém, você vai estar colocando uma peça com a qualidade melhor. Aí você diz, olha, essa tela em céu aqui, eu posso até colocar ela, mas pode ser que ela venha dar defeito. Eu não me responsabilizo por isso, tá? Porque mais que a gente troque, coloque outra, pode ser que dê defeito. Essa outra aqui, também, já essa daqui eu me responsabilizo por ela. Por que, galera, que é importante eu deixar isso bem claro? Porque o cliente ele pode escolher usar em céu ou a de qualidade melhor. Se ele usar em céu, ele já está ciente que ela pode dar defeito. Agora, se você colocar uma tela a mais cara, que seja melhor, a OLED, você cobrou o preço ali já com a margem de lucro, né? Para você, caso ele dê algum defeito, né? Você não ficar no prejuízo. Se ele colocar aquela tela e antes da garantia terminar ela der defeito, você vai ter de onde tirar para poder consertar. De fato, você deu defeito. Você deu garantia e falou para ele que a tela seria melhor. Então, assim,
deixando bem claro para o seu cliente, né, sobre a tela, a origem da peça, se é original ou não, você vai evitar problemas. Por exemplo, o cliente voltar e você perder a confiança dele, né? O cliente ficar reclamando, seu serviço não prestou, não ficou legal. Então, é melhor você fazer dessa forma, explicar para ele que tem essas peças e que ele pode escolher esta ou esta, e que essa aqui tem a garantia, essa aqui você não se responsabiliza, porque pode ser que não fique tão boa. Claro que você vai ter que dar garantia dela também, porque a peça, independentemente se ela é ruim ou não, tem que dar garantia do seu serviço. Porém, porém, o cliente já vai estar ciente que pode dar defeito. Então, é muito melhor você fazer isso, deixar bem claro para o seu cliente sobre esses detalhes aí, sobre peças, né? Então, galera, não cometa esses 6 erros que citamos aqui, ou foi 5, não lembro bem, na sua assistência. Todos nós, quando estamos iniciando, acabamos cometendo esses errozinhos aí, que a gente acha que não é erro bobo, mas, galera, isso faz uma grande diferença na sua assistência, tá? Se você fizer isso aqui, o passo a passo do que eu estou ensinando aqui, eu tenho certeza que vocês vão evitar aí prejuízo na assistência de vocês. E com certeza vocês vão alavancar ainda mais seu serviço e vão se tornar aí uma referência na sua assistência técnica. Muita gente vai comentar, ah, não, mas isso daí dá muito trabalho, né? Galera, é melhor você ter esse trabalho no início do que ter dor de cabeça depois. Daí é mais do que certo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê agora nas próximas dicas, nas próximas aulas. Valeu!